Deixa eu botar isso aqui direitinho. Olá! Bem-vindos, bem-vindas. Hoje eu vou conversar um pouquinho aqui com a Renata Tanho. A gente vai falar um pouco de cartomancia, de baralho cigano, da escola brasileira, do baralho cigano. Renata já chegou. Venha, Rê. Oi, menina! Oi, Você tá me vendo? tô te vendo, você tá me vendo? Tô. E A gente fica cortado assim? Fica cortado, né? eu não sei. Ah, você tá me vendo? É, tá agora sim. É que antes eu tava inteira e tava aparecendo muito do teto, até gostei. Só tinha teto. E aí, tudo bem? Tô com seus brincos, ó. Olha, nem eu tô com meu brinco, tô com o brinco que eu ganhei. E aí, brilhosa, Tudo bem, e você? Tô brilhosa. trabalhada cheia de... Tomei um sol, tomei um solzinho hoje. Ai, que delícia, hein? É, Tá lindo, né? muda a nossa vida, né? Muda, né? Depois de tanto confinamento, né? Você tá no solzinho, ajuda. Nossa, é uma loucura, né? Então, Renata, a gente hoje vai falar Diga, de cartas. A gente vai falar de cartas. a gente vai falar de cartas. Ai, gente, eu adoro esse assunto. Há muito tempo falando disso. Na verdade, é É assim, uma... ó. O que eu quero mesmo é ouvir. O que eu não quero falar muito, não. O que eu não tenho muito para falar, não. Eu tenho mais para ouvir. Claro que você tem pra falar. Não, não, não vem, não. É um diálogo, né? É uma... Claro, mas eu quero muito ouvir o que você tem para contar. Para quem não conhece a Renata, para quem está chegando agora e não conhece a Renata é uma cartomante. Ela é terapeuta. E Renata vai começar, dia 27 de fevereiro, um curso de baralho cigano dentro da abordagem da escola brasileira. E hoje ela vai explicar um pouco como que funciona tudo isso. Aí, Rê, vamos então começar, porque eu não sei quantas pessoas aqui entendem e conhecem e tal. Então, assim, vamos primeiro falar um pouco das estruturas das cartas, né? Da cartomancia. Que existem Uhum. tipos de baralhos e tudo mais, né? Diferença entre o tarô e tudo mais. Você quer falar um pouquinho? Claro, sim. Primeiro, né, obrigada, sim, pela nossa conversa aqui de comadres. É, E as presencial pessoas essa que, comadre. Isso, na verdade, seria claro, vivo tomando um cafezinho ou uma cervejinha, mas a gente está assim agora, então se exatamente, adapta. muito bem. E as pessoas que estão nos assistindo agora, ou que vão assistir depois, enfim, né? Tá, você está falando da estrutura dos baralhos e do que é cartomancia, né? Então a gente tem que pensar, primeiro que a gente está falando de um conjunto de cartas, né? Que eles são usados para um fim oracular. Eles têm uma tradição histórica, né? Cada país ou cada região do mundo tem uma tradição específica na cartomancia, né? Ela tem uma origem popular e é um conjunto de cartas, né? Então você da mesma forma que você tem as cartas para jogar, né? Jogar o baralho, você tem as cartas que o baralho também muitas vezes foi utilizado e é utilizado também com esse fim oracular. Você embaralha e sorteia. Então eu tenho essa ideia do imprevisível, no sentido de que você não consegue controlar o que vai sair, né? Tem as possibilidades e você embaralha ali e vê o que as cartas têm para te dizer, né? Então, a cartomancia, ela, em linhas gerais, ela trabalha com um conjunto de cartas para fim oracular e a gente tem uma série diferente de baralhos, né? Então, por exemplo, o tarô, ele é um baralho que tem uma estrutura fixa.
né? Então, ele precisa ter os 22 arcanos maiores e os 56 arcanos menores, né? Então, para que seja um tarô, precisa ter essa estrutura fixa, né? Então, a gente tem, por exemplo, exatamente, você tem que ter as 78 cartas, né? Mas a gente tem outros tipos de oráculos, né? Que também têm a mesma função, eles podem ter outra estrutura simbólica e outra estrutura em si mesma, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó, trouxe para mostrar para vocês um exemplo, né? O oráculo das deusas. Ah! São gêmeos! O oráculo, então, são 44 cartas, né? E aí são 44 deuses, enfim, esse é um oráculo, né? Ele não é um tarô, ele não tem as 78 cartas, tem 44 cartas, mas ele é um sistema que tem sentido e é coeso em si mesmo. O que quer dizer? Que você vai perguntar, ele vai responder, né? Ele tem uma lógica estrutural. O baralho cigano, né? Que, enfim, o baralho cigano brasileiro, o Lenormand brasileiro, ele deriva, né? Ou é um caminho foi dado para esse oráculo no Brasil. Ele é uma estrutura de 36 cartas, né? Aqui, por exemplo, a gente tem o da Kátia Bastos, que representa a escola brasileira, que é a escola que eu trabalho. Então, ele tem 36 cartas numeradas de 1 a 36, né? Então, ele é um oráculo, mas ele não é um tarô. Sim. Ele tem a mesma finalidade que o tarô, que é uma prática oracular, que pode ser para prever o futuro, pode ser para um conselho, pode ser uma abordagem de autoconhecimento, terapêutica, aí você tem uma série, né? E a cartomancia moderna também tem uma forma diferente de olhar para a forma como você utiliza as cartas, qual é o fim, enfim. Mas ele é um oráculo, né? Então ele tem 36 cartas, numeradas de 1 a 36, e tem os emblemas, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem a carta 29, que é a carta da mulher, ou a carta da cigana, né? Por exemplo, aí aqui tem outro baralho, que também é um Lenormand da escola brasileira, um baralho cigano, que é o do André Mantovani, né? Eles pertencem, né? Os dois são baralhos ciganos, Lenormand, brasileiro. Eles são da mesma família, né? Eles são irmãos, eles seguem a mesma lógica, e nenhum deles é tarô, né? Então essa é a grande diferença, se a gente for pensar. O Lenormand, que é essa estrutura que a gente estuda, ele é um oráculo e não é um tarô. Respondi? Respondeu. Então, eu também queria que você falasse um pouco sobre, que a gente vai falar um pouco sobre a cartomancia, né? Porque abordagens eu já estudei com você, porque eu comecei mais estudando o tarô, né? A estrutura das 78 cartas. E eu já vi que tem muitas abordagens diferentes, né? Que você falou, tem o tarô terapêutico, tem o pessoal que bota um monte de incenso, pedrinhas e tem que consagrar e tem que consagrar as cartas e tudo mais. Eu quero saber qual é a sua abordagem, como você trabalha. Então, na verdade, assim, essa é uma conversa longa, né? Que dá pano para manga, né? E é um dos pontos de maior discussão, assim, entre os cartomantes de maneira geral, né? Olha, a cartomancia moderna, né, ela tem, o que a gente conhece, essa perspectiva de prever o futuro, né? Preditiva, isso é uma coisa que a gente não pode negar de forma nenhuma, né? Por isso que eu disse que é uma discussão ampla. Claro. Mas a cartomancia moderna tem uma forma... Essa linha, obviamente, ela segue, né? Nos dias de hoje, tem pessoas que usam as cartas, seja o tarô, sejam, né, ou outros oráculos com esse fim, né? Mas existem novas abordagens e perspectivas de lidar com esse encontro oracular, né? Enfim, tem um autor que eu gosto muito, que é o Vit Pramad, que ele é um dos pioneiros, assim, ele fala do tarô, né, com esse uso específico, ele não fala do Lenormand, mas dessa perspectiva do tarô como com esse fim terapêutico. O que seria, né, isso, assim, em linhas gerais também? Seria você utilizar as cartas para entender os seus processos internos, né, e de que forma as cartas refletem os seus processos internos e como você pode encontrar meios para
lidar com as situações que se apresentam, né? Então, tem uma implicação da pessoa ali, né? É diferente dessa perspectiva onde você não, você quer receber uma informação externa, quer saber o que está acontecendo, quais são as perspectivas e possibilidades, e você não se enxerga como parte do problema ou parte da solução, né? Você não enxerga que aquilo, de certa forma, é um reflexo do seu mundo interno, das suas escolhas, né? Do seu nível de autoconhecimento, enfim. Obviamente, da situação na qual você está inserido, social, cultural, mas enfim, é uma perspectiva que traz um pouco mais dessa possibilidade da decisão para o consulente, né? A gente fica, obviamente, enfim, eu estudei letras, então as palavras, para mim, elas têm muita importância, né? Então a gente sabe que cartomante, cartomancia e até baralho, né? Eu estava pensando hoje, tô revendo aqui uns textos do livro, né? E estava pensando sobre até a palavra cigano, né? Assim, do baralho cigano, como isso como as palavras acabam esvaziando o seu significado original e como elas se transformam, né? De acordo com o uso, de acordo com o contexto, né? Então, eu acho que se criou em volta dessa palavra cartomante uma má fama, na verdade, né? A gente já falou muito sobre isso, né? Porque Exato. os serviços, né, que foram prestados aí com isso, né? Com essa coisa de exagerar, essa coisa do rubi na testa, do turbante e tudo mais, né? De como tem toda uma história em volta disso. Então, assim, é legal você falar sobre a cartomancia moderna, né? Sobre como funciona. Claro, eu acho assim que a gente não pode invalidar a história por conta de poucas pessoas que não foram íntegras no exercício da cartomancia nem responsáveis, né? Claro. Então, é isso, a cartomancia tem uma origem popular, então assim, na minha família, por exemplo, a minha bisavó era cartomante e ela usava o baralho, então, né, a minha tia também era cartomante. E se você puxar para trás, na família de todo mundo tem alguém, e principalmente mulheres, né, a cartomancia popular. Exatamente, então tem essa perspectiva íntima de passar de mulher para mulher, de geração para geração, né, enfim. Tinha essa perspectiva de que era também, durante muito tempo, que era um dom, e hoje em dia eu ainda costumo escutar isso, assim, de que você não podia estudar ou que não precisava estudar, né? Na verdade, ainda tem muita gente que pensa isso. Então, porque também isso entra numa outra discussão, né, que é assim, fala assim, fulano joga mais cobra. Eu já ouvi gente falando assim, sabe? Fulano joga mais cobra. Eita, mas qual é a outra opção, né? Então, é porque tem essa coisa, uma coisa mais dessa mística, né? De que entra uma luz pela sua janela, e um dia você olha, tem um baralho reluzente, aí você olha assim, você começa a dizer tudo que vai acontecer na vida da pessoa. E... Claro, Não, então, eu acho que a questão é que as coisas se misturam muito, assim, obviamente, sem criticar a prática, cada um sabe de si, né? Mas a questão é que essa lógica de não precisa estudar, ou de é um dom passado de geração para geração, eu herdei o baralho da minha tataravó, e você não pode jogar porque você não tem esse dom, ou porque eu tenho uma cigana. Imagina, eu faço parte de vários grupos de cartomancia no Facebook e você escuta o tempo inteiro. Mas eu preciso ter uma cigana para jogar? Eu preciso ter... Enfim, as coisas se misturam muito, né? Uma coisa é você honrar e validar essa história e essa tradição, né? E outra coisa é você entender que a gente está onde está, historicamente, e que o estudo faz parte de qualquer prática, a gente precisa entender de onde veio isso, entender que símbolos são esses, para que a gente possa ter uma prática responsável. E, principalmente, também para que a gente possa ajudar esse imaginário coletivo, né, a recontextualizar essas palavras, né? Então, eu fico sempre muito chateada quando as pessoas presumem que porque eu sou cartomante, eu não sou uma pessoa ética nem responsável, né? A cartomancia, ela é maravilhosa e ela é uma arte realmente, né? Ainda mais
acho que é por isso que eu gosto tanto desse baralho, porque eu acho que ele é muito narrativo, você não faz, como você não faz a leitura específica da imagem, você vai fazendo as combinações, é uma narrativa, é super bonito, é super poético, então, e é isso, você pode fazer com responsabilidade, então você conecta, por isso que também esse curso de agora, né, enfim, o que você fez também, mas no que você fez a Letícia estudou, né, o ano passado, ela fez o curso e não eram tão iniciantes, né? Mas agora é um curso que começa realmente do zero, para quem nunca estudou cartomancia, porque esse contato com o simbólico e esse contato com realmente essa parte do nosso ser que está tão achatada, tão espremida, tão esquecida, traz uma possibilidade de ampliação do nosso olhar para o mundo tão maravilhoso, né? Então, é isso um pouco, eu acho que ressignificar e trazer essa prática que faz parte desde sempre da vida das pessoas, né? Não ficar realmente tão mistificado, assim, né? Com isso que você falou do Rubino Test, tudo bem, tem gente que faz, não tem nenhum problema, mas existe a possibilidade... Não, fala. Não, é isso que eu tô falando aqui. Não é que isso é exatamente um problema, mas é que isso aí se associa Não, diretamente com uma coisa charlatã. E, na verdade, assim, os claro. cartomantes com quem eu estudo, as pessoas com quem eu convivo, eu não vejo nada. Na verdade, é quase científico, assim. Chega um negócio que tá ali, sabe? É uma ciência, assim, a coisa de tão, sabe? De tão embasado e tal. E aí eu vejo que... Claro, mas a gente também não pode esquecer, isso também eu acho que ocorreu o risco do lado contrário. Total, total. Então, porque eu Isso eu acho também acho. Cara, eu imagino, É. né, pelo que eu te conheço, você tá ali naquela escola que tá ali, né? Indo no meio dos dois, né? Porque eu Permeando. acho que também, porque senão a gente tira exatamente essa mágica da coisa, né? Enfim, eu acho assim, que você estudar é fundamental. Então, você pode ser médium, você pode não ser. Precisa ser médium para estudar as cartas? Não. Claro. Precisa ser médium para fazer uma boa leitura? Não. Se você for médium, beleza, mas é a mesma coisa, você precisa aprimorar essa ferramenta, né? Você precisa desenvolver essa habilidade para que você precisa polir, né? Claro. Então, eu particularmente gosto de pensar e conceber, sei lá, o curso, os materiais e o meu atendimento também Sim. é dentro dessa lógica, né? Assim, eu acho que uma leitura boa e um estudo bom é aquele que tem bastante estrutura, mas ele também dá espaço para que você possa Sim. ouvir, você pode chamar de intuição, você pode chamar de manifestação do inconsciente, você pode chamar do que for, né? Você pode chamar da sua criatividade para construir essa narrativa, o acesso com a sua sensibilidade, né? Mas eu acho que senão a gente esvazia também a ferramenta. Claro. Aí eu também acho que senão, né? Daquele livro. Senão a gente junta tudo fica acadêmico, né? Também não acho que é por aí. Claro, pois é. Então, é que na verdade eu acho que sempre, sei lá, para mim, pelo menos, a grande questão da humanidade várias vezes é esse momento do tem que estudar, tem que isso, tem que aquilo, mas tem ali uma coisinha ali, né? Que é o que a gente pode chamar de intuição. Eu lembro que uma vez, quando eu estava fazendo aula com a minha outra professora, que é a Débora, né, do Rota 78, e aí eu contei para ela de uma leitura lá que eu fiz e tal. E deu muito certo, assim, funcionou muito e tal. E, na verdade, assim, segundo o estudo PAN, assim, não era exatamente isso que era. Falou, não, isso aí que você está pensando seria mais daquela outra, não sei o que, não sei o que lá. Só que, assim, resolveu uma vida, entendeu? Foi uma coisa muito certeira que deu certo ali, resolveu uma coisa que tinha que resolver para a pessoa. Aí ficou assim, eu acho que aquele 5% que passa aqui, sabe, da intuição, que a gente pode chamar de intuição, né, de um monte de coisas. Mas é que é isso. Claro. Você tem um embasamento teórico bem estruturado, você pode começar também a usar, né, dessas ferramentas, assim. Eu acho, sei lá, isso aí também já é eu dando opinião aqui, né? Não, mas ué, a gente está no bate-papo, a sua opinião, nós estamos aqui, claro. Se você, né, conhecer conhecer os livros, né, ler os livros, ter um embasamento teórico, estudar com pessoas diferentes, conhecer visões diferentes e tal. E esse curso, né, eu fiz o curso com você e para mim foi muito interessante, porque também tem uma coisa, né, que
como eu venho do outro baralho de 78 cartas, eu sempre ouvi muito da fama, né? Do Lenormand e tudo mais, e tudo, né? E sempre ouvi muito... Ai, ai, ai. Então. E sempre ouvi muito uma coisa dessa fama de ser mais simples, só que eu acho muito difícil de ler e não acho nada simples. Eu acho Onde que é complexo. simples? Eu acho muito complexo. A estrutura, tudo, sabe? Você, fora essas coisas de sempre você tem que ver as cartas combinadas e tudo mais. Eu acho muito complexo. Eu acho muito complexo, eu acho muito difícil, assim. Na verdade, eu acho muito difícil. Agora ninguém vai querer estudar porque é muito difícil. Não, Não, eu sei, claro. tem que ser estudada, sabe? Porque, assim, tudo é muito essa coisa das palavras-chave, né? Sei lá, né? Aí, sei lá, carta o barco, transformação, sabe? Vela, morte, sabe? Esse tipo de... Tem uma palavra associada, sabe? Sempre tem uma mulher, uma coisa que tem que se conectar com a sua feminilidade. Peraí. Né? Então, a gente vê que, na verdade, bem mais embaixo. Claro, senão você vai fazer todas as leituras iguais, né? Não, é exatamente essa questão. Você está falando desses 5%, né? Enfim, não sei nem definir qual que é a porcentagem. A grande questão também é a prática. Então, eu acho que se a gente fosse estabelecer um tripé aí, né? Seria isso que a gente chama de criatividade, de subjetividade, de intuição, enfim, o que for, o estudo e a prática. Porque a prática é que vai te mostrando, né? Você tem aquele embasamento teórico que te dá, esse primeiro lugar de segurança, depois é a prática que te traz essa dimensão da validação mesmo, e de uma intimidade com as cartas que vai te mostrando. Quando você só começa a estudar, essa sensação de que é muito difícil, mas quando você começa a ver as cartas responderem, a magia começa a acontecer, e é isso que eu acho que a gente não pode engavetar e colocar colocar numa linguagem super acadêmica, porque é aí onde você vê a coisa acontecer, né? E essa prática, ela não precisa ser uma prática de consulta, né? Então eu vou atender outras pessoas. Não, pode ser uma prática para mim mesmo, né? Nessa perspectiva da autoconsulta. Então, quando você começa a estabelecer esse diálogo com as cartas, é quando a magia acontece. Olha, o Rafael escreveu o #medo, porque você falou que é muito difícil. Não, Rafa, eu vou explicar para vocês aqui. A questão é a seguinte. Não se assustem, gente. Renata, você congelou. Renata congelou. Ó, eu vou continuar falando. Você tá ouvindo? Tá. Agora eu tô te ouvindo. Ficou um pouco congelado agora, mas pode voltar a falar. Tá. Então existiu um movimento que desmerecia tudo que não fosse tarô, né? Então essa lógica de dizer que o tarô é mais complexo, de que é uma análise simbólica das imagens, você faz a leitura da imagem, aí você tem a cabala, você pode ter uma série de outros entrecruzamentos, né? A partir dessa base. E se colocou a cartomancia, né? Enfim, seja com sibilas ou Lenormand ou, né? No lugar de menos destaque, como se fosse menos importante. Se diz, né, que o tarô é para responder questões profundas e o baralho cigano, no Brasil se diz muito isso, é para responder coisas de fofoca e de assuntos menores. Isso é uma grande falácia, porque você consegue ter a mesma profundidade numa leitura com os dois instrumentos. Depende de quem está lendo, depende da sua capacidade, não do oráculo que você está usando, né? Então, é nesse sentido, assim. É que para você estudar é diferente. Quando você vai estudar o tarô, você vai aprender a ler a imagem, entender os símbolos. Quando você vai começar a estudar o baralho cigano, tem uma perspectiva de decorar. Você precisa decorar algumas coisas. É outro movimento, né? Então, é um pouco por aí. Mas olha, Exatamente. Mas eu acho que enfim, eu gosto muito do baralho cigano, né? E, sei lá, eu acho que ele tem uma profundidade. Não, e eu acho que ele tem uma profundidade muito grande e ele representa muito da nossa essência brasileira. Assim, acho que ele junta várias coisas, né? Ele tem um componente cultural e social e histórico muito importante.
Oi? Claro. Não, eu queria te perguntar sobre isso também. O que é a escola brasileira? A escola brasileira do baralho Lenormand, né? Que é isso que o seu curso se propõe a apresentar a escola brasileira, né? Isso, é. Me diz. Tá, tava travando agora. Então, é assim, a gente tem o Lenormand, que eu não tenho nenhum aqui do Lenormand tradicional. Então, o Lenormand, esse é o seu tradicional, né? Tá. Então a gente tem esse baralho, né? Que ele nasceu como um jogo de tabuleiro, o jogo da esperança na Alemanha, depois ele migrou para a França. Na França ele se transformou num jogo oracular, né? Foi associado a Madame Lenormand, que era aquela famosa mística, espiritualista, cartomante da corte de Napoleão, enfim. E aí esse baralho ele chega no Brasil, né? Mais ou menos um pouquinho depois de 1850, mas quando chegaram também, né, nessa intensa troca que tinha entre a corte portuguesa, que o Brasil passou a ser corte portuguesa, e a França e a Inglaterra, enfim, junto com o kardecismo, nesse bolo aí chegaram as cartomantes francesas e existe, né, a hipótese de que o Lenormand chegou nesse movimento, né? E aí ele começou, depois de um tempo, claro, aí o surgimento da Umbanda em 1908, enfim, estou avançando muito na história, tá? E aí ele começa a ser utilizado dentro das casas de Umbanda, né? Ele começa a ter um uso mais popular por cartomantes não só francesas, né? Ele começa a ser utilizado pela população local. E aí começa a haver um entrecruzamento de símbolos, né? Então, peraí, a carta 28 eles começam a se transformar. Você tá me vendo? Uhum. Tô Tá, ali não, que às porque às vezes dá vezes uma dá uma. travadinha. Tá, Entendi. Você sai falando que tá tudo bem. tá. Enfim, e aí esse baralho começa a ser utilizado principalmente nos trabalhos direcionados, né, na egrégora cigana, pelas entidades incorporadas nos médiums. E aí a mistura começa a acontecer, né? Então, é uma ferramenta que ela vai se transformando e que as pessoas vão querendo se ver refletidas e os seus valores culturais refletidos nessas cartas, né? Até que chega em 1990, mais ou menos, a Kátia Bastos, né? Que ela é uma sacerdotisa do Candomblé, da Umbanda e da Encantaria Cigana, né? Ela com a entidade que ela manifesta, que é a rainha cigana, ela estabelece, estrutura essas modificações no baralho, né, dessa origem alemã, francesa, né, desse caminho. Uhum. E aí eles têm uma série de mudanças, né, de novas propostas, se mantém a estrutura, as cartas, né, continuam mantendo a mesma estrutura do Lenormand, mas né, começa o nome de Lenormand para baralho cigano. No caso da tribo cósmica do tarô da Kátia, se chama tarô cigano, mas aí é um parênteses, é um assunto para um outro momento. E aí também se então, né? Exatamente, exatamente. Porque na verdade ela entende o tarô como um caminho iniciático, mas não tem a estrutura do tarô, continua sendo um oráculo, né, de 36 cartas, não tem aquela 78 que a gente falou lá no começo. Mas aí aparece o cigano e a cigana, se associam as cartas, algumas cartas aos orixás, algumas cartas mudam a iconografia, outras mudam o significado, né? Se mantém a estrutura, mas essa expressão cultural e espiritual, ela se vê manifesta nas cartas, né? Sim. Então, tanto os ciganos, né? Essa egrégora espiritual de trabalho dos ciganos, né, que cada vez mais vai ganhando espaço, tanto na Umbanda quanto nas encantarias, quanto os orixás, né, então, Umbanda e Candomblé, e aí se forma um conjunto muito bonito, né? Ainda que tenha esses símbolos, a gente pode trabalhar com eles fora da dimensão religiosa, né, você não precisa ser religioso para trabalhar, você pode trabalhar com o que eles representam, né,
De uma forma geral, a leitura continua igual, mas você pode trazer essa dimensão específica. Não sei se está ficando muito complexa a conversa para quem não entende do assunto. Não, acho que a Não? O gente que você acha? bonde. Acho que a gente vai seguindo o bonde e depois a gente volta. Porque assim, a gente está falando tudo isso porque a gente está explicando, né? Você está explicando como é que funciona a estrutura do seu curso, mas para falar disso a gente tem que falar minimamente de como funciona a estrutura do, das cartas, né? E como você faz uma coisa que é específica, ou seja, a gente fala, existe uma coisa que é o Lenormand. E aí existe uma outra coisa que é Exato. uma interpretação, né? Que você contou aí o caminho histórico e tem uma interpretação disso de que é o que se chama a escola brasileira, que outro dia eu tava até o Emanuel, né, que tá aí, que estava ainda agora, ele estava falando que esse termo escola brasileira surgiu há pouco tempo, na verdade, né? Sim, Esse termo sim, ele é recente. escola brasileira, isso é um termo recente, né? Que na verdade, porque eu vi ele falando um dia, né? E era uma coisa que ele falou que era uma conclusão, né? Se concluiu que existe uma escola brasileira, porque começaram a surgir diversas interpretações, né? Exato. É que, assim, é um processo histórico que ele ainda não está concluído. Então, quando a gente está dentro, né, é difícil a gente conseguir. Então, eu acho que tem essas transformações. Espera aí, tem um conjunto simbólico que faz sentido, então a gente amarra dessa forma e nomeia, né? E isso facilita o estudo, facilita o entendimento. Agora que a gente está aqui desse lado do mundo, facilita ainda mais, né? Ter essa perspectiva, conseguir entender as semelhanças e diferenças, nos coloca num lugar, né, mais didático, De eu acho também, observação. né? A gente consegue olhar um pouco de fora, né? Porque a gente já está um tempo fora do Brasil, então a gente consegue olhar de fora e fazer essas comparações, né? Exatamente, exatamente. Sim. E eu acho que assim, não sei, eu acho que é Conta um uma pouco da estrutura, ferramenta que transforma muito a nossa vida, né? eu também acho. Eu tenho certeza disso. E aí eu queria saber queria que você contasse um pouco da estrutura do curso, de quanto tempo, como que funciona, assim, porque se é que está complexo, você não está dando para entender alguma coisa, porque eu estou vendo aqui tem um monte que não é não é da cartomancia e está aqui para entender. Então é legal Claro. você fazer como é que funciona essa estrutura, como é que funciona o seu curso. Tá, então assim, primeiro lugar é o curso para leigos, tá? A gente vai começar do zero, né? E independentemente de você querer ser cartomante ou não, você pode fazer o curso como uma ferramenta para você, para aquilo que a gente falou um pouquinho lá atrás, né? Um contato com outra Sim. dimensão do seu ser, enfim, é um exercício narrativo, criativo, de sensibilidade, é muito interessante, assim. A cartomancia é uma dessas coisas que quando ela entra na nossa vida, ela não sai, tipo o flamenco, né? Ai, gente. São paixões, assim, que mobilizam realmente energias e forças internas que é muito interessante, assim, a gente se transforma. Melhoria Enfim, da então, vida, né? exatamente, pensando nisso. Viram Então, é um curso básico, são 6 meses, né? São 6 módulos, então as aulas são aos sábados alternados, né? A gente começa no dia 27 de fevereiro. O horário do Brasil é das 11 à 1, então sábados alternados das 11 à 1. E aí são 6 módulos. Então a gente vai passar pela história, um pouco entender o que são os oráculos, né? A gente vai passar por toda essa base, né? Assim, de como a gente se relaciona com o oráculo e tal. Aí a gente entra especificamente no baralho cigano, significados de cartas, combinações. Depois a gente vai aprender como fazer as perguntas, as tiradas, né? Tem uma série de formas de trabalhar, né? Tiradas lineares, 3, 7 cartas, mandalas, até chegar na mesa real. Que a mesa real é quando a gente usa todas as cartas, as 36, para fazer uma leitura complexa. E assim é a minha paixão, que eu acho que essa é uma ferramenta poderosíssima, né? Tanto para você mesmo, você tirar para você mesmo, quanto para outras pessoas, né? E é isso, assim, a gente faz, e é um curso teórico e prático, né? Então tem a parte da teoria, obviamente, para a gente se estruturar e fortalecer, né? E conseguir entender um pouco como as coisas funcionam, isso dá segurança, mas tem a prática, que a prática vai abrindo outros caminhos, né? E a gente vai vendo como que aquelas cartas respondem ao nosso jogo,
né? Claro. E que mais? Isso. Ah, e tem a possibilidade de, obviamente, de assistir presencialmente os encontros, que são pelo Zoom, mas também, se em algum momento, alguma aula você não puder assistir, a gente sempre forma um grupo fechado no Facebook, privado, e coloca, né, depois eu coloco a aula para quem não pôde assistir, e durante esses 6 meses, além dos períodos das aulas e tal, eu acompanho com bastante frequência no Facebook, então a gente troca informações, exercícios, tem uma monitoria aí intensa, Eu né? acho Então, que a magia acontece, inclusive. como assim? Quando? Nesses grupos é que a magia acontece, que é quando você efetivamente começa a botar a mão na massa e vendo, e aí, né? Como é que eu faço isso? E aí a gente abre debates sobre isso, a gente discute sobre. E aí vai entrando em outros assuntos, né? Porque dependendo do, sei lá, do baralho que a pessoa estiver usando, dependendo do que você concluiu, às vezes você vai a uma leitura, é sempre muito interessante essa troca, porque você pode ter várias leituras diferentes, todas com sentido, mas cada uma por um caminho. Enriquece muito, né? É, Realmente eu acho que é um exercício interessante, assim. E acho que, não sei, a gente está, na verdade eu já achava isso, e agora com a pandemia mais ainda, né? Muito encapsulado, assim. A vida tá esquisita, né? Então acho que esses espaços são é. encontros interessantes para que a gente possa se experimentar de outras formas, né? Claro. É Você isso, eu quer... falei tudo, será? Eu acho que você falou tudo. Falei, né? Para quem quer fazer o seu curso, qual baralho você recomenda que a pessoa tenha? Ah, então, claro. Olha, para quem está no Brasil é mais fácil, né? Se você está no Brasil, você pode ter todos, sim. Mas a gente começa, de uma forma geral, a gente começa com esse aqui, que é o do André Mantovani, porque é o de mais fácil acesso. Você compra na Amazon, na Saraiva, em qualquer lugar você compra. Ó, inclusive essa foi a última edição, ele lançou o ano passado, no final, uma edição maravilhosa, esse aqui, esse livro, olha. Não é propaganda, viu? Porque ele não me patrocina. Mas esse, e aí depois a gente vai usar, logicamente, eu adoro esse baralho, o da Kátia Bastos, né? Que é o primeiro aí, baralho da Escola Brasileira, isso. O da Tânia Durão, também depois a gente usa mais para frente, a partir do quarto módulo. Mas assim, você pode ter só um baralho. Se você, vou ter um baralho, então eu sugiro que seja o do André Mantovani. Olha, a Juliana escreveu o que ela queria, mas ela não consegue. Ai, querida, imagino. Mas olha, Juliana, assim, Juliana tá com o é, bebezinho. então, eu sei. Essa formação, ela vai só no primeiro semestre. Então, eu vou fazer como são 6 meses, vai ser uma vez por ano mesmo. E no segundo semestre eu vou trabalhar com os níveis mais avançados em cursos específicos, né? Mais no aprofundamento, assim. Quero os outros também. O Rafael, claro, Rafa, olha, é assim, o do André Mantovani a gente consegue porque tem uma grande editora por trás e tal. A Kátia e a Tânia, elas mesmas financiam e publicam os seus baralhos, né? Então a gente primeiro tem que apoiar e eu posso passar o contato para vocês, né? Tem também o Renato, ele estava aqui, ele entrou e saiu, eu não sei se ele está aqui ainda, que ele fez um trabalho super bonito, enfim, tem uma série de baralhos, assim, né? Esse Mas para mundo do dar um baralho, contorno. uma vez que você entra, tem que tomar cuidado, porque dá vontade de ter todos de todos. Claro, não. E por isso, enfim, acho que se é para começar do mais simples e do mais acessível, o do André. E depois a gente vai. É isso, você entra e vai ramificando, aí você vai entendendo como as coisas Esse funcionam, vai né? também, eu acho que identifica mais, né? Porque se você já tem desde o início uma pegada de se identificar muito com os orixás, aí você vai para o da Tânia, né? E aí, eu não sei, eu acho, porque aí vira uma coisa muito de gosto também, né? Chega uma hora que já vira uma coisa meio de gosto, de achar a carta bonita, de Sim, achar que o baralho é bom, que ele, sei lá, que ele desliza melhor na mesa, enfim, né? Você vai usando já outros critérios. claro.
outros novos critérios de qual você gosta mais. Mas então você recomenda que seja esse do Sim. Antônio primeiro, né? A gente, na verdade, assim, para dar uma unificada, e porque não são só pessoas do Brasil que fazem o curso, então, para que todo mundo possa ter o mesmo e ter acesso ao mesmo material, o André Mantovani. Mas, e se for possível, quando for possível, comprar os outros, né? É. O ideal na vida é ter todos os baralhos, é muito bom. Sim, e não tem fim, né? Não tem fim, não tem só um caminho, né? Não. Se alguém tiver alguma pergunta, alguém que está aqui, depois também. Sim. Então, Olha, gente, tem uma pergunta que fala do Rafael, até queria falar com você, né? Da consagração do baralho. Você que estuda com vários professores aí, né? O que você, o Letícia, que eu acho, você diz sobre esse assunto? É, eu acho sobre a consagração, eu acho que o que faz sentido isso. para cada um fazer. Eu acho que se você acha que faz sentido dar reiki no baralho, ou botar uma pedra ametista, ou botar um quartzo rosa. Eu, por exemplo, eu não tenho nenhum tipo de ritual assim que eu sempre faço, e se eu não fizer, porque eu não gosto, eu fico tentando não ser tão supersticiosa, sabe? Mas realmente tem situações e tem dias que eu vejo que eu preciso fazer alguma coisinha ali, mas é uma coisa muito minha, assim, eu jamais vou dizer, eu acho que todo mundo tem que consagrar o baralho e tem que. Até porque cada um tem as suas ferramentas, né? Por exemplo, se você é iniciado no reiki, você pode usar o reiki para isso, né? Oi, gente, que Claro, tá claro, o chegando, Rafael dando está oi, respondendo. bem-vindo. Sim, sim, claro. É que existe, assim, também uma tradição, né, enfim, de você montar a sua mesa, colocar os 4 elementos para que você esteja, né, em equilíbrio. Claro, isso é uma prática interessante, mas, assim, a base é que você estabeleça uma relação de intimidade com o seu baralho, né? Claro, tem uma grande diferença também, eu acho, se você vai fazer só para você ou se você vai atender alguém. Isso também é bem diferente, né, nesse Desculpa, cortou. aspecto. Se Se você você vai vai. fazer para você ou se você vai atender alguém, Sim. né? Também pode ter você pode ter 2 rituais aí diferentes. Eu, por exemplo, quando comecei, eu começava a me preparar 40 minutos antes de receber alguém. Olha. É. Então, eu começava a me preparar, eu arrumava toda a casa. Mas assim, e claro, tinham coisas simbólicas que eu fazia, mas era muito mais para que eu também pudesse me conectar, que eu estivesse centrada, né? Protegida de alguma forma, disponível, né? Aí com a prática, você acelera essa preparação, né? Então realmente não tem nada que se eu não fizer, eu acho que não vai dar certo, assim. Mas eu me conecto 10 minutos antes, faço a minha preparação, né? Tem dias que eu gosto de acender uma vela, mas eu acho que o mais importante de tudo é que você tenha conexão com o seu baralho, Uhum. né? E como eles ficam aqui para sempre, a pessoa fala, ai, você monta a mesa, desmonta a mesa, a minha mesa está na minha cabeça, não está sempre aqui, tudo, as cartas são sempre aqui, está tudo sempre aqui o tempo inteiro, independentemente do que eu esteja fazendo. Então, mas cada um né? Sim. Eu concordo com isso. Eu gosto de pensar assim e acho que realmente isso aí, segundo dia, você pode acessar uma prateleira ou outra, né, da vida, assim. Porque é isso, eu conheço gente, eu gosto de estudar, eu tendo a gostar de gente assim, sabe? De estudar com gente assim, que é muito. Isso aqui é só um papel pintado. Você abriu, já leu, vamos abrir em qualquer lugar. Sabe? Porque vira uma parada meio, uma versão meio, né, cartomancia heavy metal. Isso aqui é show de símbolo. Vamos ler símbolo e vamos embora. Pá. Mas eu também gosto muito da pegada que você. Eu gosto. Eu acho maneiríssimo. Na verdade, eu gosto de todas as versões. Eu acho que dá para usar todas. Eu Ai, acho mas que todo... eu não gosto de abrir carta no bar, não.
Não gosta, né? Então, eu acho que isso é o que faz sentido para cada um, assim, né? Porque tem É, gente que tá muito bem. claro. Eu acho que isso aí é muito Sim, sim. de cada um, assim. Mas, gente, façam o curso da Renata porque é muito bom. Tem que fazer. Aí depois você decide se você Ai, vai tentar o querida. seu baralho, se você vai, não sei, se você vai se conectar com alguém, se você... depois você decide. Mas a parte do... Depois você, Hã? depois você decide, é ótimo. Depois É, você decide, é ótimo. né? Porque depois você escolhe qual vai ser o seu caminho, né? E tal. Mas... Claro. Um estudo não te direciona nesse aspecto, né? Assim, eu acho que o ideal é que você receba os conteúdos, que tenha uma troca, né? Mas que você desenvolva depois a forma como você vai lidar e como você vai entender, como você vai se relacionar com o oráculo, enfim. Aí depende um pouco de você e das suas ferramentas, da sua história, né? Enfim, É, é muito acho que. isso, né? Isso aí, inclusive, você vai mudando, né? Com o tempo. Não existe um jeito Ah, só de fazer. claro. Isso vai mudando. Então, na verdade, tem muito mais a ver com o jeito que você vai se conectar com aquela estrutura, né? Por exemplo, eu já vi gente que joga, por exemplo, o baralho cigano e joga o tarô, né? E segundo Uhum. a pergunta, segundo o dia, você acessa um ou outro. Você tem né? Quando você tem as duas ferramentas, assim, você acessa um, acessa o outro, segundo a sua pergunta, né? Segundo a sua questão. Ah, isso é muito legal também, né? É, Você vai dominar essas duas linguagens simbólicas. Eu acho que é também bem interessante. né? É, Mas, ó, com gente, você. o baralho cigano na escola brasileira tem que estudar com a Renata, porque Ai, querida, muito obrigada, falando viu? aqui, Pela. porque eu sei que a gente que tem curiosidade, sabe? Assim, eu sei que isso aqui hoje, essa nossa conversa, assim, esse meu perfil aqui, eu sou flautista, sabe? Eu não sou a cartomante, assim, ninguém me conhece como cartomante, inclusive deve ter gente aqui que está hoje descobrindo que eu, que eu leio carta. Então, assim, eu sei que tem, eu acho importante a gente falar sobre essas coisas, tá? Até para a gente poder mostrar o leque de possibilidades que tem isso, né? E assim, uma maneira de iniciar, eu acho que é um pouco iniciático, assim, você pode estudar sozinho. O que que você acha do autodidatismo? Aproveitando, fazer um parênteses no que eu estou falando. Então, eu acho que é um caminho interessante, Uhum. mas eu acho que ele fica empobrecido. Assim, depende do contexto, né? Se você está num lugar que não tem curso, se você não tem recurso nenhum, se você não consegue ter acesso, né? Ok, você não vai deixar de interagir com essa ferramenta por conta disso. Mas, tanto na minha trajetória pessoal quanto, né, com os alunos, eu percebo que é no curso realmente que você consegue fazer mais conexões, você consegue ser, né, porque queira ou não, assim, a internet ela tem muita informação. Especificamente nesse assunto, se você começar a ver os vídeos aleatoriamente, principalmente numa coisa básica, que é o significado de carta, você é completamente esquizofrênico, né? Porque assim, é importante que você aprenda primeiro um sistema coeso, para que depois você consiga dialogar, né? Então, se você vai acessando, 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 você não cria uma boa base e você se confunde no básico que é o significado da carta. Isso compromete muito a sua leitura. Então, eu acho que para o começo, não. Depois que você já tem uma trajetória, talvez. Mas para começar, eu acho que é melhor ter E não é porque eu estou dando curso, não. Mas é porque realmente eu acho que, seja com É, quem for, é até porque importante que alguém te tem gente mostre. interessantes, né? E é legal fazer todos se der, né, na verdade. Sim, sim, claro. Mas acho que é importante ter uma condução, assim, que você se identifique com a pessoa, com a linguagem, com a didática, e é importante, eu acho, que estudar. Assim. Nenhum livro, principalmente nesse começo, substitui um estudo com alguém. Eu também acho. Também acho. E Rê, vou fazer uma pergunta. Qual é a sua carta Faça. preferida? Você tem uma carta preferida? Você tem isso de carta preferida ou você, como é que funciona isso para você?
Eu tenho épocas. Eu acho que vai. Eu tenho algumas épocas de carta preferida, assim. Então, por exemplo, quando eu comecei, é que o meu primeiro baralho não está aqui. Mas quando eu comecei há muitos, muitos anos a estudar e a jogar, a minha carta preferida era a carta dos rios. Essa. Exato. Eu gosto, quer dizer, eu ainda gosto muito dela, acho que ela é muito maravilhosa, né? Mas acho que nesse momento, talvez, olha, eu gosto muito da carta da chuva, nas leituras ela é muito maravilhosa, ela fala dessa dimensão do prazer, do lúdico, do colorido da vida. Gosto muito dessa carta. Que mais? Dá. Mas de uma forma geral, independentemente do baralho, claro, também depende. Tem baralhos que eu me conecto mais com a imagem e tal, e aí. Mas independentemente de qualquer coisa, eu acho que as cartas que eu gosto mais, não é à toa também que é as que no livro tá lá, são as que mais descrição tem mais palavras, porque realmente são as onde eu mais me aprofundo, né? Que é a carta da estrela, a carta da magia, a carta dos rios e a carta da torre. Cadê ela, danadinha? Ela estava aqui. A sua é a torre? Não, tô falando a nossa amiga torre, né? Amiga torre, não sei. Claro que no baralho cigano tem uma concepção diferente do que tem no tarô, né? Claro. Oi, sumiu, eu tava aqui. Aqui, ó. Aqui. Então, isso, exatamente. Então, essas 4 são as que eu mais gosto e são as que eu mais estudo também, porque eu acho que são as cartas espirituais que eu gosto mais. Eu gosto muito da carta do caixão também. Sim. Mas aí que aí vem o meu lado macumbeira, né? Por isso a gente junta tudo, né? Assim. A gente gosta. Então, é um pouco isso. Né? Para quem ficou curioso por que é isso, espiritualidade torre, não sei o que, não sei o que lá. No curso a gente aprende um monte de coisa e fica com mais coisa para estudar, porque a coisa é infinita, né? Você abre uma porta. Assim, é infinita mesmo. Ele nunca mais sai. Sim, eu acho que é uma boa base, assim, para começar a se familiarizar com esse universo, né? Enfim, acho que é interessante. Venham, gente, para o mundo da cartomancia. Venham, vamos deixar para lá esse preconceito. Vai cuidar da neném, vai ficar gravado. Se você quiser também, a gente já... tem 5 minutos. Gente, socorro. O quê? E tem 5 minutos para acabar. Tá, tô perdida. Tá bom. Acabei Nem de ver vi aqui. também. Que rápido. Muito obrigada, meu bem, por a nossa conversa. Eu que te agradeço. Sempre conversar com você, Imagina. eu aprendo um monte de coisa e vou estudar. Sempre. Sempre. É verdade, né? Putz, vai lá estudar. Gente, se é para estudar, a escola brasileira vai com a Rê, tá? Porque é incrível. Obrigada pelo mexer, meu bem. Consulta, não tá? Você tem agenda para consulta aberta, não tem? Eu tenho. Tenho para um mês e meio para frente, mas tenho. Uhum. Então, tenho sim, tô atendendo. Ótimo. É só me procurar. Vai procurar. Obrigada, viu, querida? Imagina, eu te agradeço por ter vindo aqui no meu perfil. É muito engraçado, né? Porque agora a gente é tudo assim, né? O meu perfil conversa com o perfil. Por visitar aqui a sala do meu perfil. É maravilhoso, né? Obrigada por me receber no seu perfil aqui da Nazaré e Madrid. Madrid Nazaré.
falando para o mundo, morrendo de saudade do Brasil. Ainda bem que tem mar, ainda bem que está fazendo sol. Já vai acabar, não sabemos quando, mas enfim, vai dar tudo certo. Estamos todos com muita saudade de você e do Pitu, Renata. Ai, nós Muita também. saudade demais. Tipo uma loucura, mas tudo bem. Vamos lá. Vai passar. Nos Eu vou veremos em brotar, breve. vou cobrar Brote, venha, venha, venham, venham, venham todos para Nazaré. Ai, Nazaré é tão linda, gente. Tem que ir mesmo. Então, gata. Beijos, querida. Beijo, pessoal. Quem tá aqui agora e quem vai ver depois. Odete. Beijo pra Odete. Beijo. Luciano, chegou tarde. Dá tchauzinho só. Beijo todo mundo. Beijo para vocês, pessoal. Tchau. Tchau. Eu vou salvar então, tá? Eu vou deixar Tá, salva essa salva. live pra quem ver depois, tá? Aí você me manda, tá bom. Tá. Beijo, querida. 1, 2, 3 e... Ai, cadê uma foto? Calma aí. Vamos fazer uma... Fica bonita. Quer botar... Ó, vai. Eu não vou botar filtro porque eu só gosto de filtro que deixa a gente feia. Então, não vou botar filtro. Eu gosto de filtro que fica feia. Então, tá bom. Vou me comportar. Tchau, Beijo, querida. Tchau. Um beijo. Beijo. Tchau. Tchau.